Bom dia, bom dia, bom dia! Quarta-feira, 3h30 da manhã, o nosso programa está no ar, Café com Propósitos. Você é muito bem-vindo aqui e nós estamos aqui firmes e fortes todas as manhãs de segunda a sexta-feira, sempre aprendendo e crescendo, sempre alguns assuntos muito importantes nessa semana. A gente está falando sobre advertência familiar, advertência para a família, tá? Os cuidados que nós precisamos ter com a nossa família, com a nossa casa. A gente falou aqui sobre ausências na segunda-feira. Na terça-feira, ontem, nós falamos aqui sobre não dar mais tempo, né? Sobre jogar, às vezes, a família fora, sobre, às vezes, causar danos no coração da família. Então, ontem a gente falou aqui que não vale a pena errar. Se você não errou, se você não falhou com a sua família, não fale, não erre, procure viver uma vida íntegra com a tua família, ajustada com a tua família. Lógico que a gente não é perfeito, não estou falando aqui sobre perfeição, estou falando aqui sobre erros que maculam, que adoecem a família, certo? É importante a gente ter responsabilidade, ter compromisso com a nossa casa e oferecer sempre o melhor, tá? E se, de repente, aconteceu algo, porque de repente aconteceu algo, houve um erro, uma falha sua ou de alguém na tua casa, ontem a gente falou sobre isso também, por mais que as feridas estejam abertas e fiquem abertas muito tempo, por mais que as cicatrizes permaneçam para sempre, mas sempre há a oportunidade de Deus restaurar, de Deus curar, de Deus mudar a história, tá? Eu tenho experiências aí da vida de conviver com famílias que passaram por dificuldades, por danos, por lutas, e famílias que foram curadas e restauradas. A sua família pode ser curada e pode ser restaurada. É lógico que existe um preço, é lógico que seria bom que não tivesse passado, é lógico que ficam as marcas, ok? Mas a gente prossegue, né? E a graça de Deus acaba se tornando, de maneira poderosa, um remédio para nos sustentar a cada dia. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família, tá? Vou pedir para você que está aqui com a gente, para você clicar em curtir, dar o teu joinha, teu like, muito importante. Também veja se você está inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e também compartilha, tá? Essa mensagem sobre família é uma mensagem que você precisa compartilhar. Bênção compartilhada é bênção multiplicada, tá? Então, compartilha aí, tá? Vamos lá, vamos para a nossa conversa de hoje. Hoje eu quero falar sobre o silêncio. E eu quero fazer uma pergunta. O silêncio está matando a tua casa? O silêncio está matando a tua casa? Eu vou ler um texto da palavra, que é Efésios, capítulo 4, verso 29, tá? Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso 29. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquela que é boa para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem, tá? Essa é a palavra de Deus de hoje. Eu percebo que a família corre um risco, muitas vezes mesmo, de ir perdendo a capacidade de dialogar. Às vezes, quando o casal está namorando ali, começando a vida, eles conversam, passam horas conversam sobre tudo, mas de repente, depois do casamento, a vida corrida, ali os atritos que tem, os problemas dentro de casa, as dificuldades financeiras, enfim, toda aquela turbulência, às vezes, que a vida ela vai se formando, e às vezes a gente vai deixando de conversar, deixando de falar, né? E isso se torna, às vezes, tão grave que
um não sabe mais sobre o que está acontecendo com o outro. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Grande parte das casas, dos lares da família, das famílias, as pessoas não têm mais o diálogo, não têm a conversa. Eles não conversam. Vivem como estranhos dentro da própria casa. Vivem como estranhos, né? Eu acompanhei uma situação, foi uma tragédia, de uma pessoa que acabou, enfim, agindo contra a própria vida. E o pai, era uma adolescente, e o pai, ele desesperado, quando eu fui conversar com ele, ele dizia assim para mim, pastor, eu não sabia que ela estava assim. Eu não sabia que ela estava tão triste. Eu não sabia que ela estava tão angustiada. Eu não sabia. E isso era a maior dor no coração dele, o sentimento de culpa, sabe, de remorso, de alguém que olha e que imagina, olha, eu fracassei como pai, porque eu não ouvi o grito, o pedido de socorro da minha filha. Isso é algo muito chocante, né? Mas acontece, essa falta de diálogo acontece muito. É o marido e a esposa que não conversam, são os pais e os filhos que não conseguem conversar, não conseguem dialogar, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos. Isso é uma coisa dura e cruel, né? Cruel. Porque às vezes as pessoas da família, os membros da família conversam com gente lá de fora, mas não conversam com dentro de casa. Não conversam com a família. Isso é grave. É muito ruim. E problemático. Então, hoje, eu quero refletir com vocês. E eu quero fazer uma pergunta para você. Me fala uma coisa. Como que está o diálogo na tua casa? Que nota de 1 a 10, não precisa colocar aí, até por ser uma questão muito particular, muito pessoal. Não precisa escrever aí, mas que nota você dá de 1 a 10 para o diálogo na tua família? Que nota você dá de 1 a 10? Vocês estão conversando? Vocês estão dialogando? Vocês estão abrindo o coração um para o outro? Ou vocês ficaram estranhos, de modo que você não conhece mais teu cônjuge, teu cônjuge não conhece você, vocês não conversam sobre as coisas. Os teus filhos, você não sabe o que está acontecendo, né? Os teus filhos também não sabem o que está acontecendo com vocês. É um desafio grande. Eu acho que, de uma forma ou de outra, todos nós fomos pegos por essa palavra, né? Porque todos nós, de repente, olhando para o coração, para a família, para a realidade, a gente chega à conclusão de que a gente precisa melhorar, que a gente precisa conversar mais, que a gente precisa ter um diálogo, uma aproximação, uma reaproximação. A gente precisa ser amigos. Acho que não tem nada mais bonito do que um cônjuge, né? O marido que chega, a esposa, e diz, olha, ele ou ela é o meu melhor amigo. É raro, mas é maravilhoso, né? O filho, o pai, o filho poder dizer para o pai, pai, você é o meu melhor amigo. Mãe, você é minha melhor amiga. É fantástico isso. E quanto mais aberto nós formos dentro de casa para o diálogo, maior a oportunidade da gente acertar como família, da gente conseguir ter um bom resultado como família. Você sabe que as famílias, elas não sofrem tanto pela falta de amor, mas principalmente pela falta de comunicação.
Porque o amor está ali. Só que se o amor não for comunicado, ele não é percebido. Então o amor precisa ser comunicado. Não basta apenas eu amar. Eu preciso dizer. Certo? E dizer com atitudes, dizer com palavras, dizer com, enfim, expressões, dizer com cuidado. Eu preciso dizer. Nós precisamos comunicar. E é importante a gente abrir esse canal. Alguns de nós talvez tenha dificuldade porque nós não tivemos diálogo com os nossos pais. Nós não vimos os nossos pais, o pai e a mãe, tendo um diálogo, uma amizade, um bom relacionamento. E aí, pelo fato, às vezes, da gente não ter tido uma boa referência, a gente acaba não conseguindo entender o que é isso, nem conseguindo fazer isso também. Mas saiba que uma família abençoada é uma família que conversa. Palavras de encorajamento, palavras de elogio, palavras de fortalecimento, palavras de perdão, palavras de afirmação, palavras de cuidado, palavras de amor, palavras de sabedoria, são importantes dentro de um relacionamento. Charles Spurgeon, grande pregador, ele diz o seguinte: palavras são sementes, cedo ou tarde elas produzirão uma colheita. Então, se você tem uma família que não dialoga, que não tem palavras, você não semeia. E aí não tem colheita. Às vezes lá na frente o pai vai falar: poxa, mas meu filho está tão distante, não vem aqui, não conversa comigo, não me procura. Meu filho, sabe? E aí vem a pergunta, né? O que eu fiz lá atrás para ter um bom relacionamento, para ter um bom diálogo com o meu filho? A esposa, o marido, a mesma coisa. Né? Nunca é tarde para a gente buscar recuperar. O que foi, foi. Mas a gente precisa retomar. E talvez alguns de vocês aqui perguntam assim para mim agora, né? Maurício, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho coragem, a gente não tem abertura. É um passo de cada vez, gente. É um olhar de cada vez, talvez uma mensagem agora no WhatsApp, uma declaração de amor, uma pergunta: como é que você está, onde você está, estou aqui, precisa de alguma coisa, sabe? Pedir ajuda, né? Eu digo assim que às vezes o pai chega para mim e fala: poxa, mas como que eu me aproximo do meu filho? Uma estratégia que tem é você pedir ajuda para ele. Né? É você chegar: você me ajuda aqui e tal, fazer isso aqui, o pai não sabe e tal, você que sabe. É uma forma. Como é que tá o teu dia, sentar do lado, né? Ao invés de querer que o filho levante a cabeça para me ver, eu de repente me inclinar para chegar aonde ele está, certo? Isso é importante. Foi assim que Jesus nos resgatou, né? Jesus não colocou uma escada e falou para a gente subir. Ele se fez uma escada e veio até nós, para que nós pudéssemos, através dele, ser restaurados. E esse é um bom, acho que é um bom conselho, né? Um bom caminho para a gente poder resgatar. Então, gente, é assim. A gente está falando sobre advertências para a família. Eu sei que tem coisas que eu falo aqui que mexem, de repente, com você. E a gente está aqui para trazer uma palavra de esperança, sabe? Mas é lógico, abrindo a caixa preta, né? Para ver o que está acontecendo, né? E não adianta a gente ficar aqui com palavras bonitas, palavras românticas, poéticas e tal. E a gente precisa lidar com o problema, né? E o problema é que muitos dos nossos lares não têm diálogo, não têm conversa. E têm pago um preço caro por causa disso. E a gente precisa buscar resgatar amizade, relacionamento, conversa, diálogo dentro de casa. Tá? O que é um diálogo? É onde
todo mundo fala e todo mundo ouve. Não ao mesmo tempo, né? Onde todo mundo fala e todo mundo ouve. Onde o marido fala, a esposa ouve, depois a esposa fala, o marido ouve. O pai fala, o filho fala, o pai ouve. Os irmãos ouvem. Tem casa, por exemplo, que tem irmão que não fala com o outro há anos. Isso é inconcebível, né? É inconcebível. Não é saudável, não é sábio. Sabe? Então, é importante a gente resgatar. Resgate o relacionamento dentro da tua casa, da tua família. E é um passo de cada vez. Nem que você tenha que dar 1000 passos, mas não tem problema. Dá o primeiro hoje, tá bom? Arruma um jeito de se reaproximar de alguma forma, tá? E é constância, né? Eu tentei, não deu certo. É bem provável que, se está muito distante, é bem provável que as primeiras tentativas nem dê certo. Mas saiba que da mesma forma que você ama todo mundo da tua casa, todo mundo da tua casa também te ama. E todo mundo ama um ao outro. O amor pode estar ferido, machucado, pode ter sido construído um muro de proteção aí, de resistência, mas se a gente trabalhar certinho, a gente consegue quebrar isso aí e a gente consegue reconstruir todas as coisas. Mas não é fácil, mas é possível. E principalmente porque Deus está do teu lado. Deus ama a tua família e Ele quer resgatar a tua casa. Beleza? Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Abençoe cada um que está aqui. Deus, eu sei que existem lares que estão precisando ser restaurados no diálogo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, Deus, diminuindo, Pai, a resistência e, Deus, quebrando os muros. E que Deus haja diálogo, haja amizade, haja um bom relacionamento em cada lar, em cada família. Eu quero colocar diante do Senhor, rogar a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu perdão, o teu amor sobre cada um que está aqui, Pai. Abençoe e cuida, Pai, da nossa vida. Te agradecemos e te louvamos e pedimos, Deus, o teu amor e a tua presença sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Abençoe cada família aqui, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem. Gente, estamos terminando. Hoje, eu quero lembrar que ontem tivemos Homens com Propósito Londrina, foi fantástico. E hoje a gente tem em Maringá, tá? Então, hoje, no Giardino Eventos, Avenida Euclides da Cunha, número 127, hoje nós temos o nosso encontro de Homens com Propósitos. Vai ser uma benção a gente poder estar lá junto, tá? Uma benção mesmo. Então, esteja com a gente, vai ser muito bom a nossa caminhada, tá? Gente, em Maringá, nosso encontro é na Avenida Euclides da Cunha, número 127, no Giardino Eventos, começa às 18h30, tá? Então, esses são os dados. Você pode levar um amigo, leva 2 amigos aí, porque é totalmente gratuito. Mulheres encaminham os homens para estarem participando, tá? Aqui na região nossa, nós temos células que acontecem hoje da nossa comunidade. Você está convidado para participar com a gente de uma das nossas células, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e amanhã a gente está aqui. Até mais.